Boa tarde, meu nome é Derli e estou mais uma vez aqui com vocês para fazer uma palestrinha, hoje também sobre um assunto muito valioso, muito importante, de muita humanidade, que é sobre os casais homoafetivos, né? Sobre o homossexualismo, o amor, os desafios, os preconceitos. Também vamos nos apoiar aqui em alguns estudos na visão espírita do espiritismo cristão a respeito dessa temática. Vamos colocar também algumas estatísticas no mundo a respeito do que acontece com esse segmento. Também as considerações do yoga, do hinduísmo e do espiritismo a respeito do corpo espiritual, que é tão importante para ser explicado nessa situação das diversas reencarnações, não é? Então, vamos começar falando a respeito de um histórico a respeito da homossexualidade no mundo, como foi que ocorreu essa visão do homem sobre essa situação sexual no ser humano. A homossexualidade, ela foi classificada como doença mental a partir de 1952 pela Associação Americana Psiquiátrica, a APA. A medicina usava terapias violentas, como choques elétricos e remédios, na tentativa de curar, entre aspas, as pessoas. Após décadas de pressão do movimento social, a ciência mudou a sua visão. O cenário começou a mudar graças à força de grupos civis. Marcos históricos mais importantes. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, retirou a homossexualidade do seu Manual Oficial de Doenças, o DSM, que significa Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Também em 1985, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, deixou de classificar a homossexualidade como um desvio ou patologia. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde finalmente retirou o termo do Código Internacional de Doenças, o CID. Essa data, 17 de maio, tornou-se o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia. Importante, também em 2018, a OMS deu também um passo importante ao retirar a transexualidade da lista de doenças mentais. Então vocês veem que foi uma luta muito grande, né, para o homem se respeitar e respeitar as diversidades de gênero, de sexualidade. E vamos tentar explicar aqui quantas designações de gênero na sexualidade. Não existe um número exato de designações. Gênero e sexualidade são coisas diferentes. Os principais termos de gênero incluem o cisgênero, quem se identifica com o gênero que nasceu, chamado cisgênero. O transgênero, que não se identifica com o gênero de nascimento. O não binário, que não se vê apenas como homem ou mulher. O agênero, que não tem gênero. Agora, os principais termos de sexualidade incluem o heterossexual, a atração pelo sexo ou gênero oposto. O homossexual, atração pelo mesmo sexo ou gênero. O bissexual, atração por mais de um gênero. O anexual, que não sente atração sexual por ninguém. O pansexual, atração por pessoas, não importa o gênero. Também as estatísticas no mundo falam sobre o homossexualismo e suas designações de gênero na sexualidade.
Eles dizem que existem amplas estatísticas globais sobre o tema. Globalmente, cerca de 3 a 4% da população mundial se identifica como homossexual e 4% como bissexual. O Brasil tem uma das maiores populações LGBT+ do mundo. Estima-se que quase 20 milhões de pessoas se declaram LGBT+ no país. Quanto às desigualdades e aceitação mundial, as desigualdades dos direitos e segurança são a maior marca das estatísticas globais. Das leis criminais, podemos dizer que cerca de 70 países no mundo ainda criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo. Em alguns, a pena pode ser a de morte. Países mais tolerantes são a Espanha, a Suíça e o Reino Unido. Países menos tolerantes são as nações do Oriente Médio e na África, como a Nigéria. Chegam a registrar na Nigéria índices de 98% da população rejeita a homossexualidade. O Brasil registra uma morte violenta de pessoas LGBT+, a cada 34 horas. Um absurdo, né, gente? No último levantamento documentado, ocorreram 250 mortes violentas, sendo 237 homicídios e 20 suicídios por pressão social. O país lidera o ranking mundial desse tipo de crime no Brasil. Além disso, a violência não letal contra essa população cresceu mais de 1000% na última década. São os bullying, são as perseguições, né? 1000% aumentou o grau de violência no mundo. Perfil das vítimas. A maioria é composta de travestis e mulheres trans. Cerca de 67% dos travestis e 61% das mulheres trans assassinadas são negras. O foco etário. Jovens entre 15 a 29 anos concentram a maior parte das vítimas de agressões e crimes. As notificações de violências nos sistemas de saúde pelo SUS contra pessoas trans e travestis chegam a 5.575 anuais. Violências contra gays, bissexuais, as notificações superam a marca de 10.000 casos anuais. Para ler os levantamentos completos e acessar o relatório anual detalhados, visite o portal Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, cujo subtítulo é a ANTRA, o Observatório do Grupo Gay da Bahia, o GGB. Então, nós podemos dizer, né, que essa problemática no mundo existe desde que o mundo, né, está aí posto. E tudo isso tem muito a ver com as vidas e vidas que esse homem já teve em várias reencarnações. Nós vamos estudar sob esse ponto de vista espírita cristão, e eles vêm nos elencar com bastante clareza a respeito de tudo isso. Também vou tentar colocar a minha visão no sentido, no sentimento de achar que sou um espírito longevo e por observação dos estudos eu posso perceber coisas que posso comentar e as pessoas ligadas a essa situação podem analisar, né, se isso tem parâmetros realmente, se tem lógica, né?
Nós sabemos a doutrina espírita cristã, que é o Consolador prometido por Jesus, codificada em século XIX, através do emérito professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, cujo pseudônimo ele deu o nome de Allan Kardec, porque foi uma das reencarnações colocadas pelos espíritos superiores, dizendo em que ele tinha sido um monge druida. E ele, aquelas comunicações começaram em Paris e também se espalharam em várias partes do mundo, e ele, uma vez levado a esses salões com as tais mesas girantes, né, onde Alice perguntava e Alice respondia, ele viu que mesa não tem carne, não tem ossos, não tem raciocínio, não poderia estar ali respondendo questões intrincadas, né? Então ele viu que ali tinha um fenômeno extrafísico, né? Existia uma inteligência espiritual por detrás de tudo isso. Então, várias perguntas, foram feitas através dele e remetidas para vários lugares no mundo inteiro, onde tinha essas comunicações na época, e os espíritos superiores que desceram como verdadeiro exército de luz, segundo o relato também espiritual, respondiam a essas questões que foram formuladas, várias questões, vários porquês, várias interrogações sobre essa questão do espírito imortal, de modo geral. Então, ele foi compilando todas essas respostas que tinham verossimilhança e compôs 1019 perguntas e respostas. Muito importante, muito interessante, que abre o nosso entendimento a respeito de que somos espíritos imortais, que nascemos muitas vezes com outros corpos materiais, mas o espírito aqui dentro desse corpo é um só, né? Então esse desenvolvimento começa sendo espíritos simples e ignorantes no sentido de ignorar. Mas esse desenvolvimento é sempre individual e intransferível quando a pessoa já está dentro do reino hominal. Então, o desenvolvimento de cada... então, como eu disse, esse desenvolvimento é individual e intransferível. E ele vai aumentando esse conhecimento à medida das reencarnações e da evolução do indivíduo através da sua inteligência, raciocínio, livre-arbítrio, vontade e razão. Então, cada um tem a sua experiência individualizada ao longo de séculos e milênios, e isso toca o ser espiritual. Experiências dolorosas e traumáticas, por vários motivos que eu vou colocar, criam essas situações que aparecem no mundo, essas espécies de distonias no corpo e na mente, né? Tirando, né? Vamos dizer assim, desestruturando emocionalmente essas pessoas. A homossexualidade é uma característica natural da alma imortal e não um erro, pecado ou doença. Essa visão do espiritismo. O espírito, por ser assexuado, reencarna sucessivamente em corpos masculinos e femininos, carregando bagagens afetivas e psicológicas de suas múltiplas vidas. Então é isso, nós somos o resultado de múltiplas vidas. E esse espírito tem, e como ele está dizendo, quando o espírito vem reencarnando como homem ou como mulher em vários momentos,
e ele está tranquilo, estruturado, sendo um menino homem ou uma menina mulher em cada momento, ele terá uma tranquilidade ao desencarnar. Ele não vai se sentir nem homem nem mulher, ele vai se sentir simplesmente um espírito. Esse será o sentimento espiritual. Mas eu creio, é uma opinião pessoal, pelas vivências que ele tem na Terra, que ele teve de guerras, de violências, de abusos, não é? E ele poderá desencarnar e pelas experiências últimas que lhe aconteceram, ele levar as marcas, os traumas e se sentir um homem ou uma mulher, né? Desestruturado no sentido desse sentimento. A natureza do espírito. Os espíritos não possuem sexo definido, como já disse. O espírito não tem sexo definido. O sexo existe apenas no corpo físico, biológico, para permitir a reprodução na Terra. Por isso, a orientação sexual é considerada uma expressão da jornada evolutiva e das experiências passadas do espírito. Então, como eu disse, eles ratificam aqui que essa evolução, essa orientação sexual, ela tem um fundo espiritual. Ela é uma expressão dessa jornada evolutiva desse espírito em vidas e vidas, nas experiências passadas que ele teve e na atual, naturalmente. A bissexualidade psíquica, segundo o espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografada por Chico Xavier, diz que todos nós possuímos uma bagagem de vivências masculinas e femininas ao longo de milênios. Essa herança múltipla faz com que as emoções, os afetos e as atrações sejam complexos e variem de pessoa para pessoa. O sexo e a conduta moral. O Espiritismo defende que o que importa perante as leis divinas não é a orientação sexual, mas sim o equilíbrio moral. Relações baseadas no respeito, na fidelidade, na ternura e no amor são valorizadas e consideradas legítimas, independente do gênero dos envolvidos. O foco está sempre em evitar os excessos, os vícios e a promiscuidade. E isso vale para os hétero ou homossexuais, não é? O fim da ideia de cura. Na literatura das instituições espíritas sérias, abandonou-se a visão preconceituosa de que a homossexualidade seria uma aberração ou uma carga negativa, ou um karma negativo a ser curado. A doutrina convida ao acolhimento e ao combate à discriminação, pregando a fraternidade e a vivência do respeito cotidiano. Agora eu vou comentar algumas coisas que reputo, que julgo como espírito longevo, que creio ser milenar, das observações que eu vejo no dia a dia nesse desafio sobre o homossexualismo. Vemos que as situações do homossexualismo na Terra têm explicações ponderadas na própria história da Terra, em séculos e milênios, nas violências de toda a natureza, nos abusos sexuais, nas guerras e as histórias de vida, de amor, de educação e acolhimento das famílias em cada período reencarnatório é muito importante. Eu vou comentar aqui rapidamente uma coisa que aconteceu na vida pessoal do meu pai, que já não está mais aqui conosco. Ele me contava sempre, às vezes ele voltava a contar com muita emoção, ele até chorava de emoção contando que ele perdeu o pai com 7 anos e a mãe tinha vários filhos, eram 7 filhos, e ele e o irmãozinho
ele tinha 9 anos e o irmão 7 anos. E eles tiveram que ser colocados para cortar cana na roça, para poder ajudar a mãe na sobrevivência com todos. E aconteceu que um homem, dentro do canavial, tentou violentar o irmãozinho dele, o meu tio, de 7 aninhos. E ele, com uma força heróica, ele se emocionava quando falava, ele agarrou pela cintura do desgraçado, e ele gritava e dizia: minha mãe vai matar você, seu miserável, não faz isso. E ele impediu que meu tio fosse estuprado por aquele miserável. E então eu fiquei imaginando como foi importante. O meu tio cresceu maravilhoso, um homem lúcido, casou-se feliz, até casou-se com a irmã da minha mãe, 2 irmãos, 2 irmãs. E eles tiveram uma vida muito agradável e satisfatória um com o outro. E eu fico imaginando se ele, já em equilíbrio espiritual, tivesse sofrido essa violência aos 7 anos, como isso poderia desestruturar a parte mental dessa criança. Então isso é muito grave, né? De várias formas, todo tipo de violência sexual é uma coisa absurda que mexe com o ser humano em profundidade. Eu estou colocando isso porque eu acho que foi muito importante dar esse exemplo vivo da vida que aconteceu na casa do meu pai. Então, pensamos que uma vez avançado o indivíduo por meio de violências sexuais em quaisquer idades, pode ocorrer ser atingido o espírito ou a alma humana no corpo mental do espírito. O corpo espiritual tem várias camadas, né? O espiritismo fala que nós somos formados de uma tríade. Espírito, que é a chama divina em nós; perispírito, que é o corpo espiritual; e matéria. Matéria é o corpo físico. Essa chama espiritual é o que dá a nós a inteligência, o raciocínio, o livre-arbítrio, a vontade e a razão, para nós manifestarmos todo esse sentimento no corpo físico. E o perispírito é um corpo espiritual sutil, quintessenciado, que está, acredito, em 4ª e 5ª dimensão, porque o corpo físico é a 3ª dimensão. Então, esse espírito, os hindus e os yogas, eles falam, yogis, né? Eles falam que nós temos 3 a 5 camadas no espírito. Depois, mais à frente, eu vou comentar rapidamente. Então, também sabemos que há casos de pessoas, no caso da sexualidade, adentrarem por vontade própria em experiências com os 2 sexos, dizendo-se sair totalmente incólume de tais situações, né? Tipo, eu sou homem, eu uso desses subterfúgios, tenho relações homossexuais de todas as formas, e tenho com mulheres e acho que continuo normal, isso não me afeta. Só que não, só que afeta sim, porque eles dizem que saem incólume disso, mas não saem de tais situações. É fato que experiências fortes ficam impregnadas no campo espiritual dos seres humanos ao longo de séculos, nas vivências a que se permitem pelo uso de seu livre-arbítrio e vontade. O espiritismo, ele trata então dessa tríade, como eu falei: espírito, corpo, espírito, perispírito e matéria. Esse espírito é a chama divina em nós, é o divino em nós, é o DNA de Deus que está dentro de cada ser no reino nominal e também em cada reino de ser vivo, só que no reino nominal ele já tem corpo físico. Vide que também podemos observar nos casais homossexuais uma tendência emocional em representar ou sentir-se
nesse sentimento que é psíquico, que é psicológico. Isso, as pessoas que têm essa experiência homossexual, eles podem avaliar e até comentar como eles se sentem. Como eles se sentem no casal, um se sentindo mais o homem na relação e o outro mais feminino na relação. Isso cremos que é uma tendência psicológica que poderá se firmar pelas reencarnações consecutivas e exitosas quanto à vida cuidada e zelosa no respeito humano das almas, na família, na sociedade de modo geral. Então, acreditamos muito que essa desestrutura, essa distonia que ocorre, não é? Ela ocorre e cada vez que o indivíduo for reencarnando mais e mais num lar tranquilo, que acolha aquele filho, que cuide veramente para que não haja problemas nenhum, e ele terá tranquilamente, vai encontrar sua cara metade, vamos dizer assim, né? A sua alma que se identifica, homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, como um hétero, né? E vai se sentir realizado e feliz e vai cada vez mais sentindo-se estruturado e, vamos dizer assim, empoderado nesse sentimento de ser um homem na relação ou o outro uma mulher na relação. Né? São coisas da alma nessas experiências diversas, né? Como lidar com os preconceitos familiares à luz do espiritismo? Os conflitos atuais na família geralmente são acertos de contas de vidas passadas, né? Filhos, homens que muitas vezes dentro de casa há abusos sexuais e às vezes o homem ou a mulher tem filhos outra vez, aqueles espíritos se reencontram dentro do lar para o reequilíbrio, para dessa vez se amarem, se respeitarem e se cuidarem. O benfeitor Emmanuel lembra que o maior desafio não é o outro mudar, e sim manter sua serenidade, alto valor, de modo que o respeito humano possa imperar entre todos no lar e na vida social. É fato que o amor, o afeto, é o motor da sobrevivência e do desenvolvimento humano. É por meio dos sentimentos bons que a família se reúne em paz, empatia, respeito humano, acolhimento e amor. Infelizmente, nós sabemos que muitos jovens são jogados às ruas, à solidão, ao descaso no lar e na vida social. Isto também impacta na vida emocional do ser humano, nos sonhos, nos ideais, que muitas vezes não completam seus estudos, por situações tristes que ocorrem, e isso pode trazer muitos problemas na vida econômica, diante dos desafios do viver. Fato é que o amor transforma os corações e as mentes. Como eu disse para vocês, os orientais, especialmente no yoga e no hinduísmo, ensina que o homem tem 5 camadas ou corpos espirituais. Elas funcionam como camadas de energia sobre a alma, da mais grossa camada, que é o corpo físico, até a mais pura. No budismo e no taoísmo, a divisão mais comum tem 3 ou 5 corpos básicos. A divisão mais famosa do yoga é chamada kosh, que significa um envoltório ou camada mais sutil. Também podemos observar assim, Então, eles dão, eu vou só colocar algumas divisões, essas divisões, como para explicar o que eles falam sobre essas divisões orientais. O corpo físico, que é a camada mais densa, feita de carne e ossos, é o nosso veículo na Terra, né? O corpo energético,
é a rede de energia invisível que dá vida ao corpo físico. É formado pelo fluxo de nossa força vital, o prana. O corpo mental, esse que eu falei, que pode ser afetado totalmente diante de violências, é a camada dos pensamentos, dos desejos, das emoções e das reações automáticas. O corpo intuitivo ou intelectual é a camada da sabedoria, do discernimento consciencial mais elevada. O corpo da bem-aventurança é a camada mais sutil, é o estado de paz profunda e alegria pura que fica bem perto de nossa essência divina ou Atman. Então, eu deixo aqui, para que nós pensemos como é importante respeitar os nossos filhos e cuidarmos dos nossos filhos, pais irresponsáveis, na escola, na vida social de um modo geral, o homem respeitar o ser humano, a criança, o jovem, para que eles cresçam saudáveis, sadios, que possam escolher sim os seus destinos com mais maduros, mais conscientes das suas escolhas, não é? Há poucos dias eu fiz coloquei uma historinha que eu escrevo sempre, às vezes, coisas educacionais e que eu reputo muito importante para esse momento e especialmente para os jovens. Então eu coloquei a respeito dos heterossexuais, dos jovens heterossexuais, para que eles possam ter cuidado com a sua conduta sexual dentro da relação homem e mulher. Aí eu contei a seguinte historinha. O tema foi: o problema é sexo. Julinha está muito apaixonada por Romeu, mas em seu coração há uma necessidade de verbalizar às claras com o seu amor a respeito de sexo. Julinha encontra Romeu e vão ambos a um parque agradável de seu bairro e buscam um banquinho mais isolado para poderem namorar e conversar tranquilos. Julinha: meu amor, quero lhe falar sobre sexo e nossa relação amorosa. Romeu: sou todo ouvido, Julinha. Julinha: meu bem, quero lhe dizer com clareza que quando resolvermos nos relacionar sexualmente, sempre usaremos de definir para nós estarmos juntos no amor, nunca acessarmos vias errôneas para realizar o nosso amor. Quero ter sexo pelas vias naturais, nos dutos que o Senhor concitou aos homens e mulheres na terra. Tudo bem para você, Romeu? Romeu: meu amor, concordo plenamente nesse nosso procedimento, pois isto vem de encontro com meus objetivos de um dia em nossa união termos filhos queridos, que quero vê-los felizes, amparados, num lar em harmonia e respeito uns com os outros. Julinha: creio mesmo, Romeu, que os jovens em pleno século XXI devemos ter essa conduta sadia e agradável aos olhos do Senhor. Romeu deu-lhe um beijo e eles passaram então a conversar animados sobre outros assuntos que também lhes interessavam. Então aí eu deixo meu recado para os jovens, para que eles possam ter muito alto valor, muito alto respeito, porque o nosso corpo é um templo que nós devemos cuidar. E se nós temos já esse sentimento de menino homem, de menina mulher no heterossexualismo, que possamos honrar isso com a nossa parceira, com o nosso amor e viver uma vida plena e feliz, porque isso vai impactar dentro do lar, na relação, no respeito e tudo mais. E quanto ao homossexualismo, está explicado aí as causas que não são coisas imorais. Ao contrário, também não são enfermidades, mas são vivências da alma de vidas e vidas que já se passaram e que têm acumuladas dentro desse espírito imortal, ou que o homem mais equilibrado, entre aspas, que resolve entrar experiências, que vai
ter naturalmente a sua contrapartida em desequilíbrio, porque o homem, Deus não engendrou distonias nenhuma para os seus filhos. Deus deu o amor, equilíbrio e deu a vida. E deu o livre-arbítrio e a inteligência para a gente criar o nosso caminho, andar no nosso caminho que nós escolhermos, não é? Então temos que ter cuidado com isso para que a gente possa ser mais feliz. E com as reencarnações é o caminho exato, com amor, sem sofrer violência na existência atual, achando seu parceiro ou sua parceira homossexual, haverá sim um patentear, uma reestruturação tranquila, sem disfarce, sem máscara, dentro do corpo espiritual, dentro da mente, do coração desse homem, dessa mulher que vai ser muito feliz sempre. E isso eu desejo de coração, tanto para os casais homossexuais, homoafetivos, para os casais heterossexuais, porque nós estamos aqui para sermos felizes e Deus nos criou para isso e nos deu todos os mecanismos de inteligência para que a gente possa se educar intelectivamente, moralmente e espiritualmente. E digo mais, que nós nunca deixemos de ter Jesus em nosso coração, na nossa vida, como nosso parâmetro, nosso norte, para que a gente possa ser realmente feliz e andar com firmeza nos nossos caminhos, dizendo sim, sim, não, não. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu acesso, isso eu não acesso. Felicidades plena para todo mundo. Grande abraço.